Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui para falar sobre assuntos atuais, assuntos relevantes para as nossas vidas à luz da Palavra de Deus. Como todo sábado nós fazemos, nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Já estamos no quarto trimestre de 2023, já o finalzinho de outubro do quarto trimestre de 2023. Mas o tema de hoje é muito interessante, tá? Conformes à imagem do Filho, conformes à imagem do Filho. Nós fomos criados para sermos conforme a imagem de Deus, né? Semelhança de Deus. Mas antes de qualquer coisa nós iremos orar, nós iremos falar com o Pai. E para tanto nós convidamos nosso pastor, o pastor Robson Santos Costa, para estar orando ao Senhor nesse instante. Olá, irmã Paulina, boa tarde, Olá, graça pastor, e paz, graça estamos e de paz. volta, né? Hoje mais um sábado, mais uma noite especial de sábado, onde nós estaremos estudando, recebendo aí essa porção maravilhosa desse estudo da revista Visão Missionária, para abençoar as nossas vidas, a minha vida, a sua vida, a vida de cada um dos nossos ouvintes, daqueles que estão inscritos, conectados conosco e que vai compartilhar esse estudo maravilhoso com tantas outras pessoas. Amém. Antes, porém, irmã Paula, da oração, Sim. eu gostaria de aproveitar a oportunidade e relembrar, né? Todos os anos a Igreja Batista Sinai de Almadina, ela realiza uma grande ação solidária no bairro da Liberdade. Todo final de ano, uma semana antes, 10 dias antes, que antecedem as festividades do aniversário da igreja, a MCM, que são as Mulheres Cristãs em Missão da Igreja Batista Sinai de Almadina. E esse ano não vai ser diferente. Nós realizaremos ali como igreja, como MCM, com apoio e participação de toda a igreja, uma grande movimentação em ação solidária, um mutirão de ação solidária no bairro da Liberdade. E nós estamos pedindo aí, além da sua participação, além da sua colaboração, uma doação. Pode ser um kit odontológico, uma escova e um creme dental, pode ser um sabonete, né? Nós ofereceremos aplicação de flu, a doação do kit bucal, nós oferecemos gratuitamente também corte de cabelo masculino, feminino, doação de roupa e sapato. Vai ser um grande mutirão de ação solidária realizado no bairro da Liberdade com a MCM da Igreja Batista Sinai de Almadina. Que dia, pastor? Dia 11 de novembro, a partir das 8 horas. Então estamos pedindo a sua doação. Você que está nos vendo agora, nos assistindo, faz parte da igreja ou não e quer ajudar, a gente precisa de doação de roupa e sapato. Masculino, feminino, criança, adulto, jovem, enfim. Precisamos também do kit odontológico, uma escova e uma pasta, ou quanto Deus colocar no seu coração. E também nós estamos contando aí e convidando você que pode, deseja, tem essa veia solidária para participar conosco, cortando o cabelo, né? Masculino, feminino, dando escova. Vai ter também a parte da manicure, né? Então é um grande mutirão de ação solidária e é claro, você não vai ficar de fora. Não deixa nada empatar, impedir você de consagrar a sua vida, os seus talentos, os seus dons no dia 11 de novembro ali no bairro da Liberdade. Agora sim, nós vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe, né? Aproveitando a oportunidade, mandando um abraço aí para nossa coordenadora de MCM, que é a irmã Ana Glória, conhecida aqui na cidade como Ninha de Bito. Então nós vamos orar e desejar que todas as sortes e bênçãos sejam derramadas em cada vida, em cada família. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita em nossas vidas a tua vontade. Eu tenho certeza, Deus, em nome de Jesus, que a tua vontade para as nossas vidas no dia 11 de novembro, a partir das 8 horas, no bairro da Liberdade, é a de abençoar vidas ali naquela localidade.
Em nome de Jesus, Pai, vai abrindo nosso coração para fazermos a doação daquilo que nós entendemos ser útil e necessário para abençoar a vida de várias famílias ali naquela oportunidade, por ocasião do mutirão de ação solidária da nossa MCM, da Igreja Batista Sinai de Almadina. E nessa noite, Senhor, mais uma vez, a tua palavra, em forma de estudo bíblico, vai ser proclamada em nossos corações, em nossas vidas. E eu tenho certeza que o Senhor já colocou no coração da tua serva, a irmã Paulina Costa. Em nome de Jesus, Pai, a mensagem, o alimento necessário para cada um de nós. Obrigado por tudo, continua conosco, abençoe a sua vida, abençoe a vida do seu esposo, das suas filhas, dos seus netos, abençoe, Deus, a nossa cidade. Nós temos visto, meu Deus, a expansão, o progresso, o empreendimento, batendo as portas e entrando aqui em nossa cidade. Continua conosco, continua sendo nosso socorro, nosso refúgio e fortaleza. Em nome de Jesus, nós damos a Ti a honra, a glória e o louvor. Nos dá uma noite de paz, abençoa cada família, abençoa cada vida, em nome e pelo amor de Jesus. É que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, irmã Paula. Vou aqui me despedindo com a minha camisa mostarda. Um grande abraço para você, para o seu maravilhoso esposo, para as suas filhas maravilhosas e para os seus netos maravilhosos. Se eu não disser, quem é que vai dizer, né? Se nós não reconhecermos, né? Quem é que vai dizer? Quem é que vai saber, bom, né, irmã amor? Paula, Deus te abençoe, viu? Amém, amém. Conforme a imagem do filho, artigo da revista Visão Missionária, 4º trimestre de 2023, é escrito por Jaqueline Teixeira. Queridos, Jaqueline começa com uma pergunta e nos faz refletir. Você já parou para pensar em quantos papéis você desempenha? E ela não fala, ela fala no sentido de atuar em diferentes esferas, como, por exemplo, esposa, mãe, filha, profissional, dona de casa, estudante, líder de ministério, voluntária. Nossa, são infinitos papéis que nós desempenhamos, né, no nosso dia a dia. E tanto homem quanto mulher, nós temos diferentes papéis e desempenhamos vários papéis. Então, são infinitas possibilidades e responsabilidades. E às vezes, ela diz o seguinte, que às vezes nós ficamos perdidos entre os papéis que tem que desempenhar e quase nós não temos tempo de investir naquilo que pode nos tornarmos mais parecidos com Deus, mais parecidos com Jesus. E o que seria investir naquilo que pode nos tornar mais parecidos com Jesus? O que é que pode nos tornar mais parecidos com Jesus? A oração, a leitura bíblica, estudos bíblicos, momentos de intimidade com Deus, comunhão com os santos, comunhão com a Igreja do Senhor. Então, a autora, ela nos enche, né? Ela começa o estudo aqui nos enchendo de perguntas e ela diz o seguinte: você pode afirmar com toda certeza que houve mudanças em sua vida desde o dia em que você foi convertido? Quais são as suas principais dificuldades em relação ao seu aperfeiçoamento do caráter cristão? E eu falo no sentido da santidade, da santificação. Nós falamos no estudo sábado e falamos justamente sobre isso, que aquele que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida não pode permanecer do mesmo jeito. É necessário que haja uma mudança, que haja uma transformação. E você pode afirmar com certeza absoluta que houve transformação na sua vida? Quais são as principais dificuldades que você enfrenta nesse processo de santificação? Que é um processo contínuo, Então, a palavra de Deus, eu costumo dizer que tem uma palavra para todas as instâncias, para todos os momentos da nossa vida. E não seria diferente nesse sentido de nos moldar conforme a imagem do Filho de Deus, né? E aí, Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29, nos diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muitas vezes, queridos, nós nos preocupamos bastante nos papéis que nós devemos desempenhar no nosso dia a dia. Esposa profissional, esposa mãe, esposo, pai, profissionais, líder de louvor, pastor, pastora, professora de EBD e assim por diante. Então, são infinitos papéis que nós desempenhamos no nosso dia a dia. E nos preocupamos bastante com esses papéis. E isso é justo, é isso que a autora fala aqui, é justo, mas de forma nenhuma, queridos, nós podemos negligenciar esse momento com o Pai. De forma nenhuma, esse momento com Deus, ele precisa ser negligenciado. Então, nós não podemos nos esquecer que o nosso chamado principal não é para ser pai, mãe, pastor, esposa, esposo, filhos, líder de louvor, profissionais. O nosso chamado principal é para sermos como Jesus. Nós não podemos nos esquecer nunca disso. Não podemos negligenciar os outros papéis, mas não podemos nos esquecer que o nosso chamado principal é de sermos imitadores de Cristo, é de sermos, de resplandecer o brilho de Cristo em nossas vidas. Então, à medida que nos tornamos como Cristo, nós conseguiremos sim desempenhar os nossos papéis de maneira que glorifique o nome do Senhor. E é isso que a palavra de Deus nos diz em Colossenses, capítulo 23 e 24. Capítulo 3, versículos 23 e 24 de Colossenses, que nos diz assim: tudo quanto fizerem, façam de acordo de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Pronto. Tudo que vocês fizerem, tudo que nós fizermos, é isso que a palavra de Deus nos diz. Olha, tudo que você fizer, qualquer coisa que você for fazer, seja na sua vida secular, seja na sua vida emocional, seja na sua vida financeira, seja na sua vida profissional, seja na sua vida espiritual, tudo. Quando a Bíblia fala tudo, ela quer dizer tudo. Que você for fazer, que você faça de todo o coração. Como se você estivesse fazendo para Deus e não para os homens. Sabendo que é do Senhor que nós receberemos a recompensa. Sabendo que é do Senhor que nós receberemos o galardão. E é Cristo, o Senhor, que nós estamos servindo. Queridos, a nossa forma de viver precisa glorificar a Deus. A nossa forma de viver mostra ao Deus que nós servimos. Então, em geral, é isso que a autora fala aqui, cada um de nós assume vários papéis ao longo da vida. E esses papéis, eles exigem diferentes níveis de dedicação. A depender da fase que nós estamos vivendo, que nós estamos vivenciando, por vezes, alguns desses papéis, eles ficam em stand-by, eles ficam em pausa. Para quê? Para que os outros papéis venham estar florescendo. Em outros momentos, nós precisamos equilibrar os pratinhos, nós precisamos equilibrar a balança e dar conta de diversas ocupações simultaneamente. Tem também aqueles papéis que nós gostaríamos de desempenhar, né? E aí Deus não nos permite desempenhar esses papéis. Contudo, querido, nós precisamos glorificar ao Senhor. Uma coisa é certa, que cada uma das nossas versões tem um valor todo especial para Deus. Deus nos confiou esses papéis. É um privilégio, portanto, como cristãos, eu e você, é isso que a autora fala aqui. Nosso objetivo deve ser o quê? Desempenhar esses papéis com todos eles compromisso, como se nós estivéssemos servindo a Deus. Como se estivéssemos servindo ao Senhor. Então, para a honra de Deus, por meio das tarefas que nos foram entregues, nós podemos glorificar a Deus. E é bom saber que Deus, é bom lembrar da orientação que Paulo deu, né? Ali aos Colossenses. Tudo que vocês fizerem, façam conforme as forças de vocês. Então a autora nos diz o seguinte,
Que a Teixeira nos diz que há de um lado a balança de papéis que nós precisamos observar com cuidado, né? Há um lado da balança de papéis que nós precisamos observar com cuidado. Por quê? Porque se nós não observarmos com cuidado, queridos, a tendência é que um lado pese mais que outro, né? A tendência é que um lado venha se destacar mais que o outro. Então, nós precisamos observar e saber equilibrar essa balança. Porque muitas vezes, na ânsia de nós sermos excelentes em nossas atribuições, nós nos sobrecarregamos. Alimentamos uma preocupação excessiva com o nosso desempenho, é isso que Teixeira diz, e acabamos nos entregando e cobrando cada vez mais nós cobramos o aperfeiçoamento nosso nas nossas tarefas diárias e corriqueiras, e como resultado disso, muitas pessoas têm adoecido. Como resultado disso, estamos dando um valor excessivo na produção, nos esquecendo da qualidade de vida. Então nós precisamos balancear. De um lado, existem os papéis que nós desempenhamos em nosso dia a dia. Do outro, existe o eu, né? O Paulina, o Robson, o Ana, existe o nosso eu, o nosso bem-estar, a nossa condição de vida. E no meio disso tudo, para equilibrar os dois pratos, nós precisamos ter como centro Cristo, porque aí nós saberemos equilibrar, né? Balancear de forma equilibrada esses papéis com a nossa vida, com o nosso bem-estar. Então, olhamos para as nossas entregas e nos cobramos, é isso que a autora fala. Então, o diagnóstico é certo, nós precisamos corrigir o grau, né? Porque muitas vezes nós não estamos focando corretamente, acabamos voltando a nossa visão mais para um lado e nos esquecemos do outro, numa preocupação excessiva. E aí ela diz que nós precisamos ver com olhos espirituais, precisamos tirar essa lente de contato, dar uma lavadinha, né? Colocá-la novamente para que possamos enxergar de forma desembaraçada, né? Para que não haja embaraço na nossa visão, na nossa perspectiva de vida. E aí a autora coloca aqui que existem muitos papéis e um só chamado. Nós desempenhamos muitos papéis, mas nós temos um só chamado. Por mais que exerçamos diferentes papéis, o nosso chamado principal é ser o quê? Como Cristo. É ser como Cristo. Então, não é sobre o que nós fazemos, mas é sobre quem nós somos enquanto desempenhamos esses papéis. Não é sobre o que fazemos nesses papéis, mas quem somos nós ao desempenharmos esses papéis. E esse ajuste de perspectiva, é isso que a autora diz, ele muda completamente a forma como nós enxergamos as nossas atribuições. E aí ela diz, você tem uma lista de papéis e não sabe como ser um homem, uma mulher excelente em todos eles. Essa é a verdade. E aí a gente colocou a foto aí, você é dona de casa, você trabalha fora, você é empresária, você é ao mesmo tempo amiga, você é esposa, você é companheira, você é ajudadora, você é líder, você tem horários programados, ainda tem bebê, ainda tem os filhos mais velhos para cuidar e se preocupa com a chupeta e ao mesmo tempo tem que estar preocupada com o trabalho. Então é uma correria, nós desempenhamos infinitos papéis. E a questão, queridos, não é quais são os papéis que nós desempenhamos, quais são as tarefas, as diferentes tarefas ou o excesso de tarefas que nós desempenhamos, o excesso de papéis que nós exercemos. Mas o que tem a ver isso aí é o que nós somos a desempenhar esses papéis. Quem eu sou aonde eu trabalho? Quem eu sou como dona de casa? Quem eu sou na minha casa? Quem eu sou enquanto eu exerço o papel de ajudadora, né? Então, isso muda completamente como nós enxergamos as nossas atribuições. E aí a autora fala o seguinte, que antes de tudo, nós precisamos tirar os olhos da execução das demandas e passar a olhar para Cristo. Observar o exemplo de Cristo.
Eu costumo dizer que a palavra de Deus tem uma palavra para todas as instâncias das nossas vidas. Não é diferente com agora, queridos. São infinitos os papéis que nós desempenhamos, mas nós temos um só chamado. Qual é o chamado de Deus? Sermos semelhantes a Cristo, sermos imitadores de Cristo, sermos a imagem de Deus. Então, a Bíblia nos diz em Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, as pessoas que cercam podem ver assim, as características de Cristo na sua vida. As pessoas que o cercam, as pessoas que estão ao seu lado, elas podem ver as características de Cristo na sua vida. A Bíblia nos diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Então, ao desempenhar esses papéis que nós exercemos, que são vários, quanto do bom perfume de Cristo está ficando pelo caminho? Quando você passa, quanto do perfume de Cristo tem inebriado os sentidos das pessoas que estão ao seu redor? Quais são os atributos do Senhor que você precisa aperfeiçoar em seu caráter, que precisa ser trabalhado em seu caráter? O que é que você tem feito, querido, para parecer com o Mestre? Então, aí a autora fala o seguinte: isso aí são infinitas perguntas, mas esses questionamentos nos colocam em uma direção correta, na direção da estrada da modelagem, né? Da modelagem. E aí, o que seria modelagem? Modelar é dar forma, é tornar conforme, é como um processo de moldar um vaso de barro na roda, descrito pelo próprio Deus em Jeremias. E nesse caso tem um contexto de correção, disciplina e recomeço. Então moldar é isso, é dar forma, é tornar conforme. Eu coloquei aí um barro, né, em uma roda e o oleiro trabalhando ali no barro, né? Esse processo de pegar o barro, de amassar, de molhar e dando forma conforme a imaginação do oleiro, conforme a vontade do oleiro. E Deus, queridos, ele se apresenta como esse oleiro. Quando Deus fala ao profeta Jeremias, falando no contexto de correção do seu povo, de disciplina, e falando da necessidade do seu povo recomeçar, de deixar ser moldado, trabalhado por Deus, Deus ele fala o seguinte em Jeremias. Ele diz, olha, desci a casa do oleiro, Jeremias 18, versículo 3 e 4, desci a casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então Deus falando ali a Jeremias sobre o seu povo, sobre a necessidade do seu povo mudar, de ser trabalhado, de ser moldado conforme a sua vontade. Deus ele se apresenta como oleiro. O que é que o oleiro faz? O oleiro ele amassa o barro, ele umedece o barro, ele pressiona enquanto gira o barro ali na roda, né? E vai dando forma, vai dando forma à sua imaginação, vai dando forma à sua vontade. E Deus ele quer fazer conosco, comigo e com você da mesma forma. Deus ele quer moldar, Deus ele quer trabalhar, Deus quer tirar todas as impurezas que estão em nossas vidas, Deus quer lapidar os nossos corações. E muitas vezes, querido, nós precisamos ser quebrados, muitas vezes nós precisamos começar, recomeçar. Ele diz que assim como o barro, um vaso de barro na mão do oleiro se quebra muitas vezes nesse processo de moldagem e é reconstruído, da mesma forma Deus faz conosco. Muitas vezes nós nos quebramos diante do moldar de Deus, do trabalhar de Deus, e aí vem o recomeço, vem novamente a paciência do oleiro,
a sapiência do oleiro, a vontade do oleiro, tudo sendo trabalhado ali em nossas vidas, né? Porque o interessante do oleiro é que ele pressiona o barro na medida certa, nem a mais, nem a menos. A pressão que é colocada no barro molda aquele barro e transforma aquele barro em um lindo jarro, conforme a imagem do oleiro, transforma aquele barro em uma linda peça. E talvez seja desconfortável nesse processo de moldagem, mas certamente é um processo transformador e revolucionário. E como homens e mulheres de Deus, nós precisamos, queridos, nos encaixar ao caráter de Cristo. Nós precisamos ser moldados conforme os pensamentos do Senhor, conforme as intenções do Senhor, conforme as atitudes do Senhor. Então, quanto mais nós nos deixamos ser moldados por Deus, trabalhados por Deus, mais parecidos com Cristo nós queremos. Então, uma esposa, isso que a autora diz aqui, uma esposa perdoadora, uma profissional compassiva, uma filha obediente, uma mãe amorosa, uma líder serva, tudo isso é obra do Espírito de Cristo, do Espírito Santo de Deus em você. Quando nós nos centramos em nossos esforços, no chamado de sermos parecidos com o Mestre, todas as demais atribuições, elas são alcançadas, porque a palavra de Deus nos diz, olha, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos primeiro a Deus, nós somos beneficiados por sua palavra, nós somos transformados por sua palavra, nós somos moldados por sua palavra e com certeza nós iremos bem e nos destacaremos em todos os papéis que venhamos a exercer. Então, à medida que nós nos tornamos como Cristo, nós conseguimos desempenhar melhor os nossos papéis de forma correta, de maneira que glorifique o nome do Senhor. É isso que Teixeira nos diz. E aí, ela dá um exemplo prático, que ao invés de nós ficarmos como esposos, esposas, fazendo um checklist de como ser o melhor esposo, de como ser a melhor esposa, que tal a gente investir esse tempo em leitura da Bíblia, leitura da Palavra de Deus, em estudos bíblicos, na comunhão com a igreja, na comunhão com os santos, para você ver o quanto você vai mudar em todas as áreas, o quanto você vai ser lapidado por Deus, o quanto você vai crescer, o quanto você vai florescer em todas as áreas. Então, quando a mudança for espiritual, quando a mudança for de dentro para fora, aí nós estaremos no caminho da excelência, né? Nós estaremos no caminho da excelência. É isso que Teixeira nos diz. Mansa e humilde para a glória de Deus. E aí a autora coloca aqui, talvez você esteja se questionando. Ah, já entendi, nós precisamos ser como Jesus. Mas como que era Jesus? Como que era Jesus, né? A Bíblia nos diz, queridos, que Jesus Cristo era manso e humilde de coração. E a Bíblia nos diz que nós encontraremos em Jesus descanso para as nossas almas. A Bíblia revela muitas características de Jesus. E uma das características de Jesus é ser manso e humilde de coração. Ele mesmo escreveu isso, ele mesmo escreveu que ele era manso e que ele era humilde. E esses são atributos suficientes para ilustrar o que é ser uma mulher, um homem de Deus, conforme a imagem do Filho de Deus. Aí Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas aí Salmos 37:11 diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Queridos, mansidão e humildade precisam estar interligados. A mansidão, ela faz parte do fruto do Espírito Santo de Deus. É uma característica de quem é modelado pelo Espírito Santo de Deus. Uma das atitudes daquele que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida
é um espírito manso, é ser manso, é ter mansidão, é deixar que Deus transforme a sua personalidade, que muitas vezes é forte, mas aquele que tem, que é dominado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus também domina sua personalidade. Então, acontece que no Antigo Testamento, uma palavra hebraica para se referir a manso traz a ideia de que? De submisso, Ou seja, uma pessoa mansa é também uma pessoa humilde, submissa à vontade de Deus, submissa aos desejos do Senhor. Então, a Bíblia diz que os mansos, eles herdarão a terra. Os mansos, eles herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Contudo, a gente vai ver em Mateus 16, que ao mesmo tempo que Jesus nos convida a ser mansos, ele também diz que nós precisamos ser prudentes como as serpentes. Né? Vamos ver o que Mateus 16 nos diz? Eis que vos envio como ovelha em meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Então, aqui a autora diz o seguinte, que vale ressaltar que a mansidão não reside em traços de personalidade. Você não precisa ser tímida para ser uma pessoa mansa. Você não tem que ver, você também não tem que ver, não tem a ver com deixar que as pessoas façam o que quiserem com você para que você seja uma pessoa mansa. As pessoas podem pisar, pisotear, fazer o que quiser comigo porque a Bíblia diz que eu tenho que ser mansa. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A orientação bíblica é que nós devemos ser mansos como a pomba, inofensivos, queridos, como uma pomba, como uma ovelha, né? A Bíblia nos diz que Deus nos coloca como ovelhas em meio dos lobos, porque no mundo jaz o maligno. E nós precisamos ser prudentes, nós precisamos ser vigilantes. Eu já vi muitas pessoas recitando esse versículo de forma errônea, porque muitas vezes fala assim, eu sou ovelha, mas a Bíblia diz que eu tenho que ser prudente como a serpente, tenho que ter olhos de serpente. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que você precisa ter astúcia de fugir daquilo que parece mal, que você precisa ter astúcia para fugir dos perigos. Olha como a serpente é rápida para fugir do perigo. Quando a serpente nota algum perigo, queridos, ela foge, ela desaparece em frações de segundos. E nós precisamos ser prudentes como ela. Nós precisamos, no meio de um mundo em que jaz o maligno, nós precisamos ser mansos, mas também nós precisamos ser prudentes, fugir da aparência do mal, né? Fugir da aparência do mal, porque o nosso coração, ele deve buscar uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, mas sempre com discernimento e respeito por nós mesmos, porque mansidão não é você ser saco de pancada de ninguém, não é isso que a Bíblia está dizendo, tá? Muito pelo contrário, quando te bater numa face, oferece a outra. Não é isso que a Bíblia diz? Mas a Bíblia diz o seguinte, que nós precisamos, queridos, como servos do Senhor, procurarmos vivermos em paz. Procurar a paz com aqueles que estão ao nosso redor. A paz, muitas vezes, com os nossos opressores. A paz com os nossos inimigos. Porque os planos que Deus tem para nós são planos de nos fazer prosperar, de nos fazer viver bem. Então, que tenhamos paz e procuremos viver em paz, mas que sejamos astutos, que sejamos sábios, porque também a serpente é sinônimo de sabedoria, que sejamos sábios como a serpente, para fugirmos da aparência do mal, né? Para fugirmos da aparência do mal e termos a firmeza de agirmos no momento certo. Então, uma nova perspectiva. Ser uma mulher ou um homem conforme a imagem de Jesus é o quê? Imitar o exemplo de Cristo. É seguir os passos de Cristo. Aí eu coloquei um sol, né? E um espelho sendo refletido no sol. Você vai ver que o espelho ele reflete a imagem do sol, ao mesmo tempo em que transfere essa imagem também para outra direção. E nós precisamos
ser como espelhos. Nós precisamos absorver a imagem de Cristo, ao mesmo tempo em que transferimos essa imagem, irradiamos essa imagem para outras pessoas. Então, obedecer à vontade de Deus pelo exemplo, cultivar um coração manso e humilde, é ser uma pessoa autêntica, é ser um discípulo que observa e pratica atentamente os ensinos do Mestre. Então, um mero conhecimento das Escrituras não nos moldará conforme a vontade de Deus, conforme a imagem de Jesus, mas sim as raízes geradas pela palavra de Deus em nossas vidas por meio da ação do Espírito Santo. Essas raízes, elas impactarão a nossa mente, nos impelindo a agir em obediência à vontade de Deus. Olha o que é que a Bíblia diz em Romanos 12, de 1 a 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, a palavra de Deus nos convida. O apóstolo Paulo nos roga, implora que pela compaixão que Deus tem para conosco, pelas misericórdias do Senhor, que nós venhamos a apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo a esse Deus, que possamos vivenciar o evangelho que nós pregamos, que possamos refletir o brilho de Cristo em nossas vidas. E como nós podemos fazer isso? Não sendo, queridos, conformados com este mundo. O mundo jaz o maligno. E a palavra de Deus nos diz que nós não podemos ser conformados com este mundo, mas nós podemos transformá-lo pela renovação do nosso entendimento, quando nós nos moldamos segundo a palavra de Deus, quando nós deixamos que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas, em nossos corações. Nós temos o nosso entendimento renovado e aí nós experimentamos a boa, a agradável e perfeita vontade do Senhor em nossas vidas. Então, um homem ou uma mulher conformado, conforme a imagem de Cristo, compreende e vive a vontade de Deus para a sua vida, mantendo um coração manso e humilde, um coração submisso a Deus. A vontade soberana do Senhor é sempre o horizonte para o qual nós devemos fixar os nossos olhos. É isso que Teixeira diz. E embora continue falha, segue progredindo gradativamente para a construção do nosso caráter como cristãos. Embora a nossa vida continue falha, porque nós somos pecadores, quando nós fixamos os nossos olhos na cruz de Cristo, quando nós fixamos os nossos olhos em Deus, quando nós procuramos ler a palavra de Deus e ter momentos de intimidade com Deus, mesmo sendo muitas vezes vacilantes, tropeçando algumas vezes durante o percurso, durante o caminho, a construção do nosso caráter pela ação do Espírito Santo nos fará desempenhar cada um dos nossos papéis genuinamente glorificando o nome de Deus e deixando rastros, deixando bom perfume de Cristo sendo pelo caminho por onde percorremos. Deixamos as pegadas de Cristo nos caminhos que nós trilhamos. Então, que Deus nos conduza, queridos, a essa jornada de transformação, a essa jornada de sermos trabalhados, moldados pelo oleiro, que é Deus, sermos moldados pelo Espírito Santo de Deus, segundo a vontade de Deus, para que venhamos, assim, a exercer com maestria todos os papéis que exercemos hoje na sociedade. E aí, já chegando ao finalzinho para guardar no coração, eu deixo para você o que está escrito em João 13, capítulo 13, versículo 15, que diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Quem foi que nos deu o exemplo? Jesus. E Jesus, ele deu um exemplo muito grande de humildade, de mansidão. A Bíblia nos diz que Jesus pegou ali, nessa passagem bíblica, ele estava com os seus discípulos, ele pega uma bacia, uma toalha e começa a lavar os pés
dos seus discípulos. E João, e um dos discípulos de Jesus, né, ele fala: Senhor, olha, eu não sou digno de que o Senhor lave os meus pés. Eu não sou digno, Senhor, de que o Senhor esteja colocando, lave, nem coloque as mãos à minha cabeça, quanto mais lavar os meus pés, né? Quanto mais lavar os meus pés. E aí Jesus Cristo falando a Pedro, diz: olha, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Se eu não lavar a sua vida, se eu não fizer essa diferença na sua vida, você não vai fazer parte comigo. Então, se nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, queridos, nós seremos transformados por esse Espírito Santo de Deus. E aí Jesus Cristo, concluindo a sua fala, Jesus Cristo diz: olha, assim como eu dei o exemplo a vocês, de lavar os pés de vocês, de enxugar os pés de vocês, que eu tive essa humildade, que vocês também ajam da mesma forma, que vocês ajam da mesma forma para com o seu semelhante, para com aqueles que estão ao seu redor. Então, que possamos, queridos, refletir esse brilho de Cristo em nossas vidas, que sejamos humildes de caráter, que sejamos mansos, né? Que venhamos a ser moldados, transformados pelo Espírito Santo de Deus. Nosso muito obrigada a você que está nos assistindo. Muito obrigada a você que se inscreveu no canal. Nosso muito obrigada a você que compartilha. Olha, compartilha esse estudo, compartilha os vídeos. Pede para os seus amigos se inscreverem no canal, né? Dá um like aí para que o YouTube possa estar sugerindo esse vídeo a outras pessoas. Nosso muito obrigada mesmo a você que faz parte dessa corrente de transformação, de levar a palavra por este mundo afora. E vamos continuar orando, queridos, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Um beijo e um cheiro em cada coração.